Olá, primeiro ano AFD e primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Eu enviei alguns materiais impressos para vocês sobre a legislação, sobre o nosso conteúdo do trimestre e trabalhei alguns conceitos em sala de aula antes do período da quarentena. Mas, como essa semana, hoje e na semana que vem, nós estamos caminhando para o fechamento do trimestre, logo teremos que fazer uma avaliação de N2 para fechar esse trimestre, eu resolvi fazer alguns vídeos para dar um auxílio, para retomar algumas coisas que nós vimos presencialmente e por textos, e também para inserir novos conteúdos a essa disciplina. Enfim, para avançar com nossa matriz curricular. Bom, primeiramente, eu quero fazer algumas justificativas. A primeira é que é impossível gravar um vídeo isento de barulho, tendo em vista que não tem uma preparação adequada em minha residência, que de vez em quando vai ter um cachorro latindo aqui ou ali, e que tem pessoas trabalhando, enfim, vai ter alguns barulhos no vídeo, peço que vocês relevem. E o segundo ponto é que vocês podem tirar dúvida comigo no Classroom, num comentário desse vídeo mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não relutem em tirar essas dúvidas. Vão até o professor, no caso sou eu, venham, pergunta, e eu verei em que eu poderei auxiliá-los, tá? Nós temos um hábito que ele é muito perigoso, nós estudantes, né? Que é quando surge a primeira dúvida, desistir diante dela e ir em busca de uma resposta do Google. Só que o Google não está conosco o tempo todo. Existem momentos que você vai precisar dominar o conteúdo e o Google não vai te ajudar. Então, eu não entendi tal coisa. Deixa eu perguntar para o professor, ver se ele pode me dar uma luz. Se eu continuei não entendendo, eu vou continuar perguntando até entender, né? Essa associação que nós fazemos no trabalho do aluno, né? Ele tem que ter a capacidade de perguntar, de provocar o professor, de mostrar por que não entendeu e não desistir diante da primeira dificuldade de entender. Eu, às vezes, estou lendo algum texto de algum filósofo que eu leio 10, 20, 30 vezes aquele mesmo parágrafo e eu falo assim, caramba, o que está acontecendo? Aí eu vou nos contornos, vou em comentadores, vou, enfim, em N elementos ali para tentar fortalecer a maneira de compreender, até que no momento vem aquela compreensão, porque é um esforço, né? Se nós não vamos nas academias para preparar o corpo, de vez em quando não dói fazer um exercício, até que chega em determinado momento o exercício já é feito com maior facilidade e você dá risada de uma época que você não era capaz. A educação é da mesma maneira. Não adianta você fugir do conflito, pedir ajuda da internet. A internet ajuda, mas como ferramenta, né? Não é o meu guru intelectual, ela é um auxílio para me dar uma luz de uma coisa que eu não estou entendendo. Mas eu não vou buscar todas as respostas lá sem ler. Aí eu jogo lá e entrego para o professor. Então não dá certo isso. Vai estar diante de uma dúvida? Envie a pergunta, questione. Professor, o senhor explicou, eu continuei não entendendo. Teve casos de aluno da sala de vocês que eu gostei muito disso, porque perguntou uma vez, professor, eu vi teu vídeo, eu não entendi, eu quero de novo. Eu expliquei, daqui a pouco o aluno veio perguntar de novo. Isso é maravilhoso, porque afinal, depois eu fui corrigir as respostas, ela tinha entendido o que eu tinha sido perguntado. Bom, vamos lá então, em OTP, vamos retomar um pouquinho sobre o que nós vimos e avançar. Bom, OTP no primeiro ano, no primeiro trimestre ali nós vamos ver basicamente as legislações constitucionais, princípios constitucionais da educação. Aí, agora nessa parte final, vamos retomar para as LDBs antigas, né, a 4024. Nós vamos fazer uma leitura da 5692 como sendo uma LDB também, né, apesar de ter sido uma emenda, enfim, mas vamos fazer como sendo uma LDB, a maioria do pessoal lê assim. E algumas leis que têm modificado nossa LDB atual, que é 93 e 94. Mas tá, resumidamente, nosso trabalho em OTP no primeiro ano é sobre legislação. O que eu preciso saber antes de adentrar numa legislação, de ler uma lei? O que eu preciso saber de fato? Como que eu vou ler? Eu pego, assim, se você pegar um código aí, tem código de 1700, 1800 artigos, como que eu vou saber o que é preciso estudar e qual parte me interessa para eu não ficar lendo leis e leis e leis e termos e termos e termos?
Bom, no livro didático de vocês, nossa disciplina não tem, mas nas que tem livro didático, quando você está trabalhando um assunto, onde você vai? Você vai lá no sumário do livro, né? Você vai no sumário e procura vincular o título que te interessa. Olha, aqui fala de tal elemento. Você vai lá na página direta e vai estudar aquele assunto. Você não vai ler o livro inteiro, você não vai ter tempo hábil. Na legislação também é mais ou menos da mesma maneira. Existem títulos ali que falam de cada tema, tudo separado, existe uma ordem específica para tudo. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero relembrar com vocês o que eu já fiz em sala, que é essa ordem. Como a Constituição está apresentada, como as leis estão apresentadas, qual lei é a mais importante. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre a leitura da lei, né? Que tipo de leitura? A lei, normalmente ela tem um título, lei tal, tal, tal. Ela tem alguns títulos que são separados, né? Eu estou com o meu vademecum, que isso aqui é bem pequeno, né? Não vai dar para mostrar tão bem. Mas, assim, normalmente existem alguns títulos aqui que especificam o assunto. Eu vou ler para vocês, já que não dá para mostrar. Tipo na Constituição, estou com a Constituição de 88 aberta. Título 1, dos princípios fundamentais. Então, enquanto tem aquele título, vai continuar falando sobre os princípios fundamentais que nortearão todas as relações na nossa esfera aqui de atuação no Brasil. Então, aqui, a partir do artigo 1º, já tem princípio constitucional que vai ter incidência na educação, na saúde, no sistema prisional, enfim, vai ter incidência em todo o Brasil, porque a Constituição tem incidência, ou seja, ela tem impacto em todo o Brasil. E como que é explicado essas questões? O que faz parte de um artigo? O que é um artigo? Vamos lá. O artigo, como que eu reconheço que é um artigo? Ele é reconhecido pelo número em arábico, ou seja, número 1, número 2, número 3, número 4. Então, e você lê ordinal até o 9 e a partir do 10 você lê cardinal. O que significa? Eu lerei artigo 1º, artigo 2º, artigo 9º e depois artigo 10. Ou seja, é ordinal, é nono, tem essa classificação e passa a ser cardinal a partir do 10. Então, artigo 12, não é artigo 11º, é artigo 11. Não é artigo 1, é artigo 1º. É sempre indicado por um número arábico, que é o número que nós usamos com maior frequência no nosso dia a dia, né? Tranquilo? Então, quando você vê aqui, ó, o art, abreviação de artigo, primeiro, o 1 é arábico, art 19. Então, essa parte é o artigo. Depois do número ali, tipo no artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil tem alguma descrição. Essa descrição que está depois do número, na mesma linha, nós chamamos de caput. O que é o caput na legislação, nas leis? O caput é a cabeça do artigo. É sobre o que o artigo vai falar, né? Pode ser que o artigo só tenha caput e não tenha mais nenhum elemento. Tipo o primeiro aqui, vou ler o primeiro para servir de exemplo. A República da Constituição de 88. Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, dos distritos, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então aqui ele só explicou sobre o que é o assunto, parou aqui, né? Então isso é o que nós chamamos de artigo e caput. Caput vai até esses fundamentos. Vocês viram que se ficar parado nos fundamentos, mas quais fundamentos, né? Colocou 2 pontos depois dos fundamentos ali, e eu não sei que fundamentos da República Federativa do Brasil vai funcionar. É aí que vem outro elemento da lei, que é o que nós chamamos de inciso. O que é um inciso, professor? O que é um inciso? O inciso, como que eu reconheço ele? É muito simples. O inciso, ele sempre vai estar disposto em algarismo romano, né? Então, você que conhece o algarismo romano, tem 50 incisos, vai estar lá o L representando 50. Tem 10, vai estar o X. E a leitura, ela é espelhada, ou seja, né? Você faz uma leitura ordinal até o 9 e a partir do 10 é cardinal. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 11, inciso 10.
tá? A regra é a mesma. O que são os incisos, professor, nas leis? Afinal, são em todas as leis, em todos os documentos da escola tem inciso. O que são os incisos? Eles servem para especificar aquilo que o artigo não deu conta de abordar. No primeiro da Constituição, o caput do artigo, a cabeça do artigo, que eu já expliquei o que é, nos disse quais são os fundamentos, nos informou que a República do Brasil é baseada em tais fundamentos, só que não falou qual fundamento. Então eu ficaria sem entender. Aí o que o legislador coloca? Ó, o inciso primeiro, o fundamento da soberania. Opa, eu sei que já tem um. Inciso segundo, da cidadania. Então o inciso serve para especificar alguns itens. Sabe como... Seria como se fosse assim, o capítulo diz assim, são pessoas que estudam no primeiro ano A. Aí 2 pontos, inciso primeiro, a Maria, inciso segundo, o João, ou seja, serve para especificar aquilo que o artigo não deu conta de explicar em seu caput. Tranquilo? Eu vou fechar esse vídeo para ficar com 11. Falei com vocês sobre a legislação, um pouquinho de modo grosseiro. Expliquei como ler essa legislação, que ela está disposta em títulos. Se você ir no sumário da legislação, você vai entender, né? Ou vai procurar com uma rapidez sobre o que está falando. Todo o assunto vai ser abordado naquele título, não vai ser abordado em outro lugar. Então, basta você procurar o título que você quer. Ah, eu quero educação na Constituição. Eu vou procurar o título que fala sobre da educação, né? E aí eu vou encontrar, ao invés de eu ficar lendo. Se eu for ler e ficar procurando aonde está, eu vou ler mais de 200 artigos até chegar finalmente na intenção de achar as coisas sobre educação. Então, eu simplesmente vou no título e encontro. Falei também sobre o que são artigos, que são números em arábicos e como eles são lidos, ordinal até o 9, cardinal do 10 em diante, e falei sobre o inciso, que de certa forma especifica o que o artigo começou a abordar. Tranquilo? Na próxima aula eu continuarei falando de parágrafos e alíneas.